Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje conversaremos com Priscila de Sena, nutricionista, especialista em planejamento alimentar. Ela é da equipe da Nutrimed e a gente vai conversar hoje. Nosso tema é envelhecimento saudável. A gente vai falar sobre o poder do intestino, sobre a sua saúde. Hoje, como eu estava falando para vocês, falaremos sobre o intestino, o poder do intestino sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde. Conversaremos com Priscila de Sena, ela é nutricionista, a minha nutricionista, eu faço nutrição com ela, e ela é especialista em planejamento alimentar. Vamos deixar ela entrar e a gente vai começar a conversar sobre esse tema. Estamos numa parceria com a equipe da Nutrimed, e a equipe da Nutrimed está sendo representada aqui hoje pela Priscila de Sena, que brilhantemente eu tenho certeza que vai ser uma live super gostosa, super proveitosa, onde a gente vai poder aprender bastante. Tá aí, ela entrou, deixa eu chamar para a gente conversar com ela. Maravilha. Ó, o Dr. Wellington está aí também, Andressa, sejam bem-vindos. A dona Priscila. Olá! E aí, Tá Priscila, bom? tudo bem? Boa noite. Estava falando aqui, mais uma vez, a gente tem a felicidade de poder receber você aqui para conversar com a gente. Estava falando que você, como sempre, eu gosto de falar sobre que você é especialista em planejamento alimentar, é da equipe da Nutrimed, minha nutricionista. Isso também é importante falar. O Dr. Wellington está aí hoje com a gente. E a gente vai falar hoje sobre o Ótimo. poder do intestino na nossa saúde. É um tema muito legal, porque tem muita gente que ainda não reconhece o poder do intestino sobre a saúde nossa de cada dia, né? Então eu queria que você Isso. falasse um pouco sobre essa saúde que a gente tem, sobre essa ligação mesmo, que tem até um livro conhecido como O Cérebro Desconhecido, que fala, né, dessa ligação entre cérebro e intestino. Eu queria que você falasse que você que é especialista. Então, boa noite, né? Sou a Priscila, nutricionista, especialista em planejamento alimentar, atuo na área clínica já há alguns anos, e a gente estava tentando, né, conversando a respeito de um tema, e esse tema, saúde intestinal, a importância do intestino, essa incrível conexão entre intestino e cérebro, então eu acho legal porque abrange a vida de todo mundo. Então, assim, serve para todas as pessoas. É para a gente clarear um pouquinho, olhar para o nosso intestino de uma forma diferente. Então, voltando lá para o livro que você falou, né? Dessa conexão entre cérebro e intestino. Então, hoje a gente sabe que o nosso intestino ele também é conhecido como o nosso segundo cérebro. E a nossa microbiota, que são as bactérias que habitam o intestino, nosso terceiro cérebro. Então, também existe essa outra nomenclatura aí. Por quê? O funcionamento intestinal, a função do intestino, ela vai muito além de só absorver água e nutriente, né? Que a gente entende que ali é o sítio de absorção, mas vai muito além disso. Então, além desse papel primordial, básico, que é a absorção de água e de nutrientes, ele também está relacionado a várias outras coisas, como a nossa imunidade, como produção de neurônio. Então, mais de 500 milhões de células neuronais são produzidas também no intestino. Então, existe realmente essa conexão direta entre intestino e cérebro. E essa ligação ela é feita através do nervo vago. É como se por ali passasse toda essa conexão. Então, muitas células com funções neurológicas, como os neurônios, são produzidas no intestino e mandadas para o cérebro através do nosso sistema nervoso. Então, daí você tira, né, a importância. Outra coisa que está relacionada a essa questão cerebral é a produção de serotonina. 90% da serotonina produzida na gente é dentro do intestino. E 50% da dopamina. Quando a gente pensa em serotonina, dopamina, a gente já lembra que são hormônios ligados ao humor, à sensação de prazer, de bem-estar, a funções
cognitivas, intelectuais. Então, daí a gente tira essa ligação toda, né? Fator emocional com funcionamento intestinal. Quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso. Geralmente, qual é o primeiro sintoma que dá? É aquele nó nas tripas, né? Popularmente falando. Que é essa ansiedade, chega a dar dor de barriga, chega a dar uma diarreia, chega a dar um desarranjo. Então, é exatamente essa ligação, essa conexão. Então, as nossas emoções estão diretamente relacionadas a essa questão intestinal. Então, tanto o que a gente pensa afeta no nosso intestino, como a saúde do nosso intestino, a qualidade da nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal. Como, a depender dessa qualidade, a gente também afeta na saúde neurológica, nas nossas emoções, em algumas doenças. Então, tem essa ligação direta. Estava até falando com você mais cedo que tem doenças, né, que podem ser ocasionadas por conta disso. Posso citar algumas? Pode, por favor, fica à vontade. Tem estudos, né, demonstrando que pacientes com autismo, com Alzheimer, com transtorno de ansiedade, com depressão, que estudos analisando a microbiota dessas pessoas mostram que elas têm uma característica, né, uma alteração nessa microbiota e que mostra que há uma diferença, que há uma alteração. É um desequilíbrio, vamos falar assim. Então, posso falar já da desbiose? Disbiose, que é uma coisa que ocasiona muitas dessas doenças. Posso? Pode mandar bala. Fica à vontade. Vou lembrando um monte de coisa, aí eu vou te atropelando, Rafael. Não, pode. Então, Aqui, a função daqui, eu sou mais um espectador do que, tipo, um chefe de cerimônia só. Eu quero aprender com você. Eu quero estar aqui aprendendo. Eu só queria que você pontuasse um pouquinho, que eu fiquei assim, achei legal quando você falou para mim, né, da produção da serotonina e dopamina estarem ligados ao intestino, porque tem muita gente que acha que para dormir melhor ou toma remedinho ou faz alguma outra coisa, mas não tem a percepção que se ela cuidar da saúde do intestino, ela vai conseguir melhorar o sono dela, né? Você citou aqueles dois hormônios, a dopamina e a serotonina, eu queria que você falasse um pouco, porque... Ótimo. Sabe por quê? Vamos pensar assim nos pilares, né, de um hábito saudável. Então, uma alimentação adequada, exercício físico com regularidade, uma boa hidratação e boas horas de sono, né? Noite bem dormida. Então, isso seria o combo perfeito. Tá faltando a saúde intestinal. Então, cuidar desse ambiente, cuidar desse órgão, de como ele está funcionando, de como ele está sendo colonizado, qual a qualidade das bactérias que habitam esse intestino. Porque a desbiose, o que é? É esse desequilíbrio entre bactérias patogênicas, que são as causadoras de doenças, e as bactérias benéficas. Porque mais de trilhões de bactérias colonizam o nosso intestino, sendo que são mais de 500 espécies. Então, assim, é muita bactéria. Então, a gente precisa cuidar disso. E boa parte disso, dessa saúde intestinal, de como ela é colonizada, vai interferir na qualidade do seu sono, na sua energia, na sua qualidade emocional, psíquica, cognitiva, se um corpo está mais inflamado, se está menos. Então, a gente vai entendendo aos poucos, até chegar nessa questão da barreira. Porque o que é o intestino, né? Além de absorver, ele também é uma barreira de proteção. Então, ele seleciona, né, aquilo que é interessante ele absorver e ele também não absorve coisas que não são indicadas para aquele ambiente, para que assim não caia na corrente sanguínea. Então, essa barreira de proteção também é papel do intestino. Porque mais do que só comer o que é adequado, a gente tem que absorver aquilo, né? Então, além da biodisponibilidade, que é a melhor forma do alimento ser absorvido, é também a gente criar esse ambiente de absorção mais adequado, que é um intestino com mais saúde. Entendi. Certo? Aí você te falou da desbiose. Então, a desbiose, pelo que eu entendi, é essa desregulação das bactérias intestinais, seria isso? Isso. Então, quando a gente pensa nessa questão da saúde intestinal, já vem logo essa ideia da desbiose, que é esse desequilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins. E é como se as bactérias ruins estivessem mais presentes do que as boas.
Entendeu? Então, se esse ambiente é mais colonizado de bactérias ruins e você alimenta elas de coisas que são interessantes para o desenvolvimento e crescimento delas, vamos pensar assim: bactérias ruins gostam de açúcar, que fermentam mais, aumenta a produção de gases, dilata a parede intestinal, então a gente tem uma distensão abdominal, a gente tem mais produção de gases, isso causa dor, cólica, isso pode causar diarreia, desconfortos. Então, é como se você estivesse alimentando as bactérias ruins daquilo que ela precisa, e cada vez ela cresce mais e toma conta daquele ambiente. E ela ganha espaço diante das boas. Então, o que a gente precisa? Tratar essa disbiose, esse desequilíbrio. Ou colonizando com bactérias boas, ou alimentando as bactérias boas daquilo que elas precisam, que aí no final eu vou falar um pouco mais do que seriam os alimentos mais indicados para essas bactérias boas, o uso de probiótico e por aí vai, Legal, legal. tá bom? E você tinha Porque o falado que é um pouco pra mim. utilizado só, desculpa, Rafael, só para entrar Pode falar. ainda no ponto da desbiose, é que ela é tratada com o uso de probiótico e pré-bióticos. Então, probióticos, a gente já lembra assim, o pré vem antes. Então, são alimentos que alimentam os probióticos, que são as bactérias. Então, pré-alimentos, algumas fibras que servem de substrato do metabolismo dessas bactérias, que são os probióticos, que são as cepas, as colônias, lactobacilos, aqueles micro-organismos que ajudam no melhor funcionamento intestinal, que são mais encontrados em iogurtes e por aí vai, tá bom? Eu lembro quando eu era pequenininho, minha mãe me dava um lactobacilo vivo, que tinha muito aí, eu não vou falar a marca, mas É, achava que estava fazendo um bem danado pra gente, mas é mais açúcar do que lactobacilos vivos, né? Então, exatamente. E essa marca pela mais lógica que você conhecida, que falou, é bem a cara da nossa infância, além de ter muito açúcar, não são armazenados da forma correta, porque em supermercados às vezes mudam de temperaturas, uma variação muito grande, então as bactérias morrem. Muitas delas não são resistentes ao passarem pelo trato gastrointestinal, né? Então chegam no nosso intestino já mortas, porque a nossa digestão já começa aqui, nas enzimas salivares, né? Já começa na boca. Outro fator também é que lá tem geralmente só duas cepas e só a combinação dessas duas não são tão eficazes. Então seria melhor que tivesse uma composição maior desses micro-organismos. Outros tipos de lactobacilos e aí vai. Tem casei, tem outros, tem vários tipos. É porque são nomes difíceis. Então para eu falar aqui acho que vai ficar estranho. não, nem precisa falar, só tô falando assim porque eu lembrei disso. Você falou aí do que os ruins, né, gostam de açúcar, e eu já lembrei do lactobacilo que a gente, quando na infância toma, né? Nossos pais realmente compram e falam, não, vou comprar porque eu quero cuidar da saúde do intestino do meu filho. E na Isso. verdade é um processo totalmente contrário, né? A criança, na verdade, não precisa É. muito disso, pelo menos ao meu ver, é por isso que dá certo. É gostosinho, a criança toma e os pais Gosta. ficam felizes achando que estão cuidando realmente Vamos do. tomar aquele iogurte saudável, né? De bichinhos do bem. E é uma ilusão mesmo. Mas hoje existem outras opções no mercado. Mas geralmente é Não, um custo um pouquinho mais elevado. Eu queria que fosse mais acessível, porque faz tão bem. Ajuda tanto na questão da imunidade. e aí você falou dessa absorção, né? Que a parede do intestino ela é tanto para absorção quanto para proteção, né? Sim. Então tem alguns alimentos que a gente não consegue então absorver se o nosso intestino não tiver com a flora, então não adianta eu dar milhões daquele nutriente, que eu não vou ter absorção dele. E alguns Uhum. nutrientes que não são tão benéficos, eu vou estar assim, vamos colocar, absorvendo uma coisa que não era para ser absorvida. Isso. Por isso que é importante. O que tem acontecido, né? Quais são as alterações mais comuns no funcionamento intestinal, né? Numa saúde intestinal. É a desbiose, a primeira, e a outra é a permeabilidade intestinal, ou síndrome do intestino permeável. Quando a gente pensa nessa permeabilidade, é aquela barreira de proteção que eu falei ali atrás. Então, a depender dos hábitos inadequados, dessa colonização essa capacidade de diferenciar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Tá me ouvindo?
Alô, Priscila? Oi, travou? Foi? Tá super baixinho. Vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí para mim, se vocês estiverem me ouvindo. Eu tô te Se ouvindo tiver muito baixo. falhando, Você é tá me só ouvindo falar. baixo ou tá me ouvindo bem? Super bem. A sua voz está super baixinha para mim. Posiciona aí pra gente, quem tá assistindo, Simone. Tá. Tá, deixa eu pegar o fone, que às vezes o fone funciona como Não, microfone, não, assim. foi alguma coisa. Meu telefone teve alguma interrupção e aí a Ah, tá. voz sua ficou baixa para mim. Mas já falaram que sua voz está ótima ali Tá dentro. boa? Então, Então tá bom. vamos embora. Eu me esforço aqui mais para te ouvir. O Tá, eu pessoal tá chego mais ótimo a sua perto. voz. Vou falar mais alto um pouquinho, tá bom? Tá. Eles estão te ouvindo. O Dr. Wellington falou que eles estão te ouvindo bem. Então pode Tá. mandar lá. Então tá. Então vamos voltar lá para permeabilidade intestinal. Então, essa barreira de proteção, por conta de maus hábitos, desse intestino não com a saúde tão boa como a gente quer, como a gente almeja, o intestino ele vai perdendo essa capacidade, essa permeabilidade. Então, ele acaba absorvendo aquilo que não é interessante, ele perde um pouco dessa capacidade de diferenciação do que é bom, do que é ruim. Então, aí é como se ele desse preferência, ou as bactérias tomassem de conta também, para absorver aquilo que fazem elas crescerem, que nem sempre é interessante para o nosso organismo. Então, isso tem acontecido muito, que é essa síndrome do intestino permeável. Então, como é que a gente faz, né? Melhora de hábitos. Então, a gente tem que melhorar hábitos. Às vezes, uma dieta muito rica em gordura, um corpo muito mais inflamado, uma dieta muito rica em açúcares, né? Os açúcares, eles servem para as bactérias fermentarem, né? Elas se alimentam muito bem de açúcares, principalmente essas patogênicas. Então, isso interfere muito nessa permeabilidade. Então, é como se a gente fosse perdendo essa capacidade, essa proteção. Então, isso a longo prazo, ou numa forma um pouco mais grave, pode gerar uma infecção generalizada. Por quê? Tudo que a gente absorve nesse intestino vai parar na corrente sanguínea, né? Para gerar energia na Uhum. célula, para todos os nutrientes que a gente precisa. Então, a depender do que esse intestino absorve e joga na corrente sanguínea, isso pode gerar uma infecção mais grave. E vai para todo o organismo, porque caiu na corrente sanguínea, né? Vai ali. Então, é muito importante a gente cuidar disso. Porque está relacionado à abertura para. É uma janela para várias outras doenças. Ok? Entendi. Então a permeabilidade, entendi agora a importância da permeabilidade. E aí você falou de alimentos que ajudam nessa interação, né? Que existe até Uhum. um nome de uma terapia que você falou para mim hoje, que se chama terapia nutricional, que é a forma que vocês usam a alimentação para combater esses problemas alimentares, esses problemas de absorção, de permeabilidade, né? Sim, porque assim, existem, primeiro, né, existem vários fatores que desequilibram essa microbiota, Uhum. né? Vários. A gente pode pensar, você tá me ouvindo direitinho? Porque às vezes trava, tá, né? Tô ouvindo certinho. Tá. Fatores que desequilibram essa microbiota. Então, eu vou falar primeiro do que ocasiona isso, que prejudica o nosso intestino, a nossa flora intestinal, o nosso ambiente intestinal, e depois a gente fala desses alimentos que podem ajudar. Pode ser que é a terapia nutricional. Lógico. Certo? Então, o que que desequilibra essa microbiota? Além de algumas coisas que eu já citei. Uso indiscriminado de antibiótico, anti-inflamatório e de laxantes. Antibiótico, além de matar as bactérias ruins que a gente toma porque está com alguma infecção bacteriana, ele também mata bactérias boas. Então, isso altera a nossa microbiota, podendo causar uma disbiose, que é aquele desequilíbrio. Uhum. Então, o uso indiscriminado, além de gerar resistência em determinadas bactérias e não ter o efeito desejado, também pode causar doença intestinal. Outra coisa é anti-inflamatório, laxante, por conta disso, desarranjo, a perda excessiva de fezes, não está numa textura normal, diminuir a absorção de determinados nutrientes, também vai causar essa alteração da nossa microbiota. Envelhecimento, estresse, ansiedade, fator emocional, pH intestinal. Hoje em dia as pessoas são muito acidificadas por conta do nosso hábito alimentar. Então, consumo excessivo de refrigerantes, dependentes aí de Coca-Cola, Coca-Cola zero, que além do açúcar tem uma quantidade bem excessiva de ácido. Então, isso acidifica o nosso pH, deixando o nosso corpo cada vez mais inflamado.
Então, neutralizar esse pH é interessante, é aquela questão da água com limão e gratidão, para a gente tentar alcalinizar o pH, e aí vai. Então, a alimentação mais ácida também piora essa saúde intestinal. Açúcares e frutose em excesso. Frutose a gente pode lembrar que é a frutose, açúcar da fruta, e também tem a frutose sintética, industrializada, utilizada em produtos mais industrializados, que tem uma concentração ainda maior. Então, uma alimentação muito rica em alimentos industrializados vai piorar, vai favorecer essa disbiose, esse desequilíbrio, e excesso de alguns nutrientes, tipo dietas muito ricas em proteínas, ou em gorduras, ou em carboidratos, não havendo aquele equilíbrio, também pode ocasionar isso. Então, essa foi uma das coisas. E só mais uma: edulcorante, artificial, adoçante. Principalmente, né? Sucralose, aspartame e acesulfame. Por isso a indicação que, caso queira utilizar edulcorante, que procure os mais naturais. Geralmente eu indico estévio, xilitol, eritrol, porque o uso indiscriminado desses adoçantes, ou por muito tempo, também alteram muito essa questão da função intestinal. Lembrando que se a gente consome muito açúcar, perde essa permeabilidade, a gente tende a absorver mais açúcar, a gerar uma resistência à insulina, alteração pancreática, e isso também desencadeia uma probabilidade maior de desenvolver doenças metabólicas. Aí a gente lembra doença coronariana, coração, dislipidemia, diabetes, resistência à insulina. Então é bom a gente, tá vendo a ligação que a gente faz? Como tem relação com tantas coisas? Então, o primeiro ponto é cuidar desse intestino aí. Então, como é que a gente cuidaria? Quais seriam, né, os alimentos mais indicados? Quando a gente pensa na desbiose, essa palavrinha vai ficar na cabeça de vocês. Vai mesmo. Esse desequilíbrio, né, da nossa flora intestinal, a gente precisa tratar esse intestino com simbióticos. Pré-bióticos, né, que foi aquilo que eu falei, que geralmente são as fibras solúveis, insolúveis. Fibras solúveis, vamos citar uma, geralmente encontrada na aveia. Ela é responsável por dar volume, formação de bolo fecal. Lembrando que as fibras, elas não são absorvidas pelo intestino. Ela é para dar volume, formação de bolo fecal, e as insolúveis para dar mobilidade. Então, as solúveis puxam água, formam uma espécie de gel, e isso ajuda a melhorar esse ambiente intestinal, alimenta também essas bactérias, né, boas. E as fibras insolúveis, elas servem para dar mobilidade. Lembrando que, para que a fibra funcione bem dentro do nosso organismo, também é importante água, fundamental, e gorduras boas, que também vão ajudar essa fibra a movimentar. Com isso, a gente melhora aquele trânsito intestinal. Então, não adianta só aumentar a formação de bolo fecal e ficar preso ali. Ele tem que ter mobilidade. Então, daí a importância de fibras solúveis, insolúveis, de água, de gordura boa, de uma alimentação mais adequada. Mas principalmente uma boa hidratação, quando a gente pensa na fibra. Certo? Perfeito, O que perfeito. mais que a gente pode pensar, né? Uma alimentação mais natural, menos industrializada, menos embalagem, mais descascar. Então, frutas, legumes, vegetais, crus, cozidos, com casca, com polpas. Frutas são bastante ricas em fibras, principalmente quando consumidas com casca. Então, uma alimentação mais rica em legumes, vegetais, produtos de feira, geralmente são mais ricos em fibra. E aí a gente também pode pensar no suco verde, por exemplo, que é uma coisa bem da moda, né? Que tem essa ação detox. Além de ajudar a depender dos componentes desse suco verde numa melhor saúde do fígado, por ser mais detox, né? Também pode ajudar muito no intestino. Vamos pensar na couve, rica em fibra, na maçã com casca, rica em fibra solúvel também, e insolúvel por conta da casca. A gente pode pensar também na fruta cítrica, tipo uma rodela de abacaxi. O abacaxi é uma fruta muito rica em fibras e que tem uma característica mais laxante e enzimática. Ela possui uma enzima que ajuda a digerir melhor. Então, ela quebra, ela digere, ela cicatriza. Essa enzima, ela tem esses papéis, então também pode ajudar. Então, tomar um suco verde pela manhã. Além desse ácido logo pela manhã, para alcalinizar o pH, porque geralmente tem limão, uma fruta cítrica, também vai ter bastante fibra. Adiciona uma semente. Lembrando que sementes, oleaginosas, castanhas também ajudam muito. Porque são ricas em fibras, gorduras boas, entre outros nutrientes. Só mais um, né? Pra gente fechar aí, porque senão eu vou falando um monte de alimento. Pode São os falar. fermentados.
Então, iogurtes, que geralmente são leitinhos fermentados, que têm a presença de bactérias. O kefir. Kefir é excelente para uso diário. É uma forma barata, que cresce assim, sabe? Cresce muito. Quem já colonizou ali em casa, que é o meu caso, eu tive até que depois sair doando, perdi um pouco, porque eles crescem muito. Mas assim, funciona muito bem com pacientes que têm intolerância à lactose, que têm intestino muito preso. Por quê? Apesar do kefir ser alimentado pelo leite, né? Através do leite ele vai se alimentando ali e desenvolvendo. Do açúcar do leite. Esses micro-organismos eles vão consumir a lactose. Então, pacientes que têm intolerância à lactose consomem o kefir, que é um produto derivado do leite, muitas vezes, e acaba não tendo nenhuma reação alérgica, nenhum desarranjo. Pelo contrário, normaliza o funcionamento intestinal, melhora a imunidade, por conta disso. Também é uma opção. E outro que é o da moda também é a kombucha, né? Que também é através de fermentação de micro-organismos, mas através de chás. Então não é derivado do leite, é derivado de chá. Mas também é uma excelente opção. Acho que tá bom. Eu aqui em casa a gente criava, né? A gente falava que a gente criava uma kombucha, É, eu né? creio. A gente fazia kombucha aqui. Eu tenho até uma experiência que não foi muito agradável. Uma das kombuchas eu quis fazer aquela fermentação dupla para ficar gasificado, para ficar legal. Cara, Às vezes estourou libera aqui. até um odor, né? Um gás da própria Não, estourou fermentação aqui em ali. casa, minha cozinha virou um caos. Aí a gente depois começou a consumir ela só com a primeira fermentação mesmo, que não forma o gás, não forma nada. Mas realmente tem uma diferença muito grande. Assim, a gente percebe até de realmente o sistema imunológico fica muito melhor. Isso. Imunidade E melhora muito. A gente tem que lembrar, né, que boa parte dos nossos anticorpos, principalmente imunoglobulina IgA, é produzida no nosso intestino. Então, se esse intestino não está bem, as nossas defesas também não ficam boas, né? Então, a nossa imunidade tende a cair. A gente tende a ter um corpo mais inflamado, a desenvolver inflamações mais sistêmicas. Então, além dessa alteração toda no nosso dia a dia, aí lembra que pode refletir na nossa, principalmente nessa questão emocional, né? Então, geralmente quem é constipada, muito presa, tem distensão, muitos gases, vive irritado, de mau humor, com a barriga inchada. Então, sabe, quando é aquela ligação direta mesmo, uma coisa vai levando a outra. Então, eu estava vendo, né? Mulheres tendem a ter mais desequilíbrio intestinal, principalmente constipação. Então, ela é muito mais presente nas mulheres, talvez por toda essa alteração hormonal que a mulher tem, né? Então, alterações de emoção, de humor, a questão do ciclo menstrual, dessa alteração hormonal toda. Então, elas tendem a ter mais problemas intestinais. Aí, de um desses problemas intestinais também, o mais comum é síndrome do intestino irritável, né? Que acomete tanto homens quanto mulheres, mas é bem comum em mulheres. E eu atendo muito em consultório. E pensa numa coisa que é difícil de tratar, né? De identificar qual é a causa, de diagnosticar, que quem faz esse diagnóstico é o médico. Tendência a desenvolver outras alergias. E identificar o que está causando a alergia nesse paciente também é muito difícil. Mas daí a importância da gente procurar um profissional, da gente se informar, da gente relatar o que está fazendo. O nutricionista tem um papel importantíssimo nisso, porque a gente consegue avaliar o que pode estar sendo esse agente causador, né, dessa alergia, desse desarranjo, dessa constipação. Então, uma boa investigação e testar. Muitas vezes um exame não nos dá a informação que a gente precisa, dá um falso resultado positivo, negativo para intolerância, para alergia, mas o que a gente vai saber mesmo é na prática, é colocando determinado alimento, é retirando, é melhorando a hidratação dele, é melhorando esse ambiente intestinal, é colonizando com bactérias boas, com fibras, com água, com uma boa hidratação. Então, puxando a sardinha para o meu lado, né, a gente tem papel fundamental, primordial nisso. Terapia nutricional é o caminho, né? Na maioria das vezes. Mais como forma preventiva, mas no tratamento também. Então, tem gente falando aqui, eu tenho intestino irritável. Doutor Wellington Não é? mesmo bateu palma pro kefir aí. Eu também sou um grande fã do kefir. Essa Isso. saúde intestinal realmente é uma. Eu fiquei muito feliz quando você propôs o tema da gente falar sobre o intestino, né? Que quem não
quem está acompanhando a gente por agora, a gente está com a equipe da Nutrimed esse mês de outubro todo. Priscila fez uma primeira live com a gente há 2 semanas atrás, que a gente falou sobre uma forma de jejum intermitente, conversamos sobre isso. Semana passada a gente teve o Dr. Wellington, que também é Isso. da Nutrimed. A Nutrimed tem dado esse apoio para a gente aí, por justamente a gente acreditar muito na nutrição, e não é nossa área. A gente é um curioso que está querendo trazer informações de qualidade, e para isso a gente, né, procurou vocês. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo da gente estar podendo passar esse nível de informação, porque tem muita gente que ainda acha que o intestino é só aquele negócio assim, opa, tá muito solto, vou comer uma bananinha para, vou comer uma maçãzinha para aprender. Tá muito preso, É, né? Vou comer tal coisa para soltar. E as é, pessoas não se tocam da influência disso. Que nem você falou, produção de melatonina. Poxa, a é. alimentação no intestino vai ser relacionada com o seu sono. O intestino vai ser Sim, relacionado, que nem você falou, com a sua sensação de, através do dopamina e da serotonina, que é produzida principalmente nele, vai dar outras sensações. Então, assim, é muito mais influente do que as pessoas falam. Você até falou da terceira, né? Que hoje em dia já está sendo falado, não só o intestino, o cérebro, o intestino, e isso. se até citou uma terceira que eu esqueci agora, desculpa. Microbiota, Que é não a é? nossa microbiota, que são as bactérias, a Isso. flora intestinal. Então, Então, você além vê do a ambiente, importância muito parede, mais do que as pessoas permeabilidade, acham. absorção, também tem a flora, né? Desculpa. Não pode falar, desculpa, eu te atravessei um pouquinho. Não, é isso, que além da, nosso primeiro, segundo, intestino, lembrando do órgão em si, né, da permeabilidade, da absorção e tal, e, e da microbiota, que seria esse terceiro cérebro, que é a qualidade dessas bactérias, dessa colonização. Você vê, é muito mais. E aí Amplo, né? você citou de uma forma rápida, eu não sei se você vai querer entrar um pouquinho mais nisso, mas você citou que tem várias doenças que são ocasionadas esse fator dessa desregulação, né? Pelo que eu me lembro aqui, você falou de doenças metabólicas e de doenças neurológicas, né? Que são Sim, ocasionadas. E elas isso. são ocasionadas, aí você podia me falar um pouco mais assim, elas são ocasionadas pela constância que eu tenho nessa desregulação, pela desregulação crônica, seria isso? Como que essas doenças surgem assim? Você sabe explicar um pouquinho pra gente? Ficou um pouquinho baixo agora, aí eu não ouvi direito. Não, a minha pergunta foi, você citou algumas doenças, tanto metabólicas quanto neurológicas, que vêm por esse desequilíbrio. É por um desequilíbrio crônico, assim, né? Um desequilíbrio crônico pode gerar essas doenças, por isso que foi detectado. Você falou, se não me engano, você falou nossa, agora eu esqueci a doença que você falou. Mas você falou uma Doenças doença que todas neurológicas, as você pessoas. fala, tipo autismo, Isso. Você falou que depressão, Alzheimer. foi Alzheimer. As pessoas normalmente que têm Alzheimer, você falou que tem uma deficiência de flora. Hoje o Alzheimer é uma Sim, grande preocupação. A gente está falando aqui num programa de saúde, né? Um envelhecimento saudável, né? E é uma das é. grandes preocupações das pessoas. Sim. Vamos fazer a ponte, né? Se tem toda essa ligação, essa conexão direta entre intestino e cérebro, o Alzheimer é uma doença degenerativa neurológica, né? Então a gente tem a degradação desses hormônios, a falha naquela ligação do impulso nervoso. Então, é como se o seu intestino numa qualidade ruim afetasse nessa saúde neurológica. Lembrando que boa parte das células também são produzidas no intestino, que é essa produção de hormônios de sensação de bem-estar. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, o intestino não tratado, uma alimentação inadequada a maior parte da vida, pode ser uma portinha de entrada para desenvolvimento de doenças tipo Alzheimer. Por quê? Porque tem estudos já mostrando que pacientes já com Alzheimer, né, instalado, têm uma microbiota diferente de uma pessoa saudável. Geralmente é colonizada por bactérias, um pouco diferentes da característica de uma pessoa normal, saudável. Entendeu? É claro que isso a gente precisa ser um pouco mais profundo nesse sentido, mas que tem relação, tem, que uma coisa ocasiona a outra, sim, e que a gente precisa ter esse cuidado, principalmente agora, porque o envelhecimento ele já vai gerando outras coisas, né? Então, a hora de mudar é agora, é claro.
quanto antes melhor, né? Principalmente com hábitos mais adequados. Lembrando que alergias também podem estar muito ligadas a essa questão desse mau funcionamento intestinal, desse intestino mais desequilibrado. Por quê? Você perde essa capacidade de diferenciação, né? Você acaba absorvendo aquilo que não é tão interessante. O consumo desses alérgenos, né? Os causadores de alergia, vão causar respostas inflamatórias. Então, você tem um paciente mais inflamado porque ele está se entupindo daquilo que ele não pode. Daí a importância de investigar, da gente tentar descobrir o quanto antes, para parar de intoxicar esse intestino, esse organismo. Ok? Entendi. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida um pouquinho. Não, tirou, lógico. Eu fiz a pergunta porque eu fiquei com isso na cabeça, não quis parar ali seu raciocínio, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, poxa, doença neurológica, a gente liga muito a doenças metabólicas, assim, né? E Sim. apesar desse... Eu vi aqui uma essa ligação, perguntinha, a gente né? não consegue... Tem uma perguntinha aqui, e a alimentação crua e viva, né? Eu acho que ela deve estar perguntando se isso ajuda numa melhor saúde do intestino, né? Se a gente pensar a nível de alimentação mais natural, mais vegetais, legumes, mais retirados da natureza da forma mais in natura, a gente entende também que essa alimentação é mais natural, que ela é mais rica em fibra. Então, consequentemente, ela ajudará sim no melhor funcionamento. Tem que ter cuidado com a contaminação. Porque alimentos, às vezes, não passados por um processo de cocção, por uma higiene bem feita, ou a própria cocção que mata algumas bactérias, alguns micro-organismos que são patogênicos, talvez você vai consumir muito alimento cru, que não foi feita a higienização da forma correta, e entra mais bactéria para o seu intestino, que é patogênica. Então, ter cuidado com isso. Mas pensando na questão alimento mais puro, mais retirado da natureza e menos processado, com certeza é benéfica para a saúde intestinal. Priscila, você está querendo, você prefere continuar o raciocínio e responder algumas perguntas mais no final? Ou teve uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também. Já Pode perguntaram lá em falar. cima, eu só desci um pouco. Falaram sobre o que você prefere, responder mais no final ou você quer... Responda agora, pode falar. Perguntaram assim, como a glutamina pode ajudar o funcionamento do intestino? Ai, que bom! E eu nem vi. E veio esse alertinho na minha cabeça, eu ia anotar e acabei esquecendo. Glutamina, gente, fundamental. É terapia nutricional. Glutamina é uma proteína que serve de alimento e substrato para o enterócito. Enterócito é uma célula intestinal. E também está relacionada à melhora da hipertrofia, diminuição da perda muscular. Também está relacionada à proteína que é interessante para a entrada no músculo. Então a gente pensa no músculo, não só esse músculo mesmo de crescimento, hipertrofia, mas funcionamento de órgãos, né, que são músculos. Então, a suplementação de glutamina ela é muito indicada desde criança a idoso. Então, geralmente a recomendação são 5 gramas diárias. É uma proteína de mais lenta absorção, mas que está relacionada à melhora da saúde intestinal. Então, pacientes que têm uma imunidade muito baixa, que têm um intestino mais desregulado, que têm uma grande perda de massa magra ou uma dificuldade para ganhar, a gente suplementa com a glutamina. Por quê? Além da gente melhorar, né, o aporte proteico de uma proteína boa, de alto valor biológico, a gente também está melhorando a permeabilidade intestinal. Então, melhorando esse ambiente, a gente absorve coisas que são mais interessantes. Então, a gente melhora realmente essa absorção. Então, a gente fica mais seletivo, né? O intestino fica mais seletivo. Então, a gente melhora essa permeabilidade, porque você está colonizando, você está melhorando a alimentação dessas células intestinais. Então, é fundamental, é substrato mesmo para a célula intestinal. Então, terapia nutricional com a glutamina ela é muito indicada em vários casos. Doenças intestinais, perda de massa muscular, imunidade baixa, dificuldade para ganho de massa e por aí vai. Amanhã vai estar todo mundo comprando glutamina. Glutamina, né? Não, mas tem que ter um profissional indicando, tá bom? Não, eu sei. Mas agradecer Nutricionista aqui, ou eu acho que médico. foi a Silvia Danes, eu perdi a pessoa que perguntou, mas obrigado. Você vê como de vez em quando uma pergunta ajuda a gente A a lembrar, né? formular todo um Isso. raciocínio mesmo, né? Aí É, é porque teve é uma pouco pessoa que tempo, perguntou é em muita crianças. Crianças e informação, aí a idosos têm gente sistema esquece. imunológico mais frágil.
o que pode favorecer a proliferação mais rápida de micro-organismos. Assim torna a infecção mais grave. Você acha que pode acontecer a doença? Repete. Não, é porque o texto ficou grande aqui. A criança e o Tá. idoso têm um sistema imunológico mais frágil, o que pode favorecer a proliferação mais rápida de micro-organismos, e assim torna a infecção mais grave. Você acha que pode acontecer a doença de... Aí colocou criança? É, eu não entendi. Porque Eu tá também cortando não. um pouquinho, aí eu não tô conseguindo. Eu posso olhar depois e tentar responder, mas eu não entendi a pergunta. Ah, tá. A doença de Crohn, que estava perguntando, se a doença de Crohn, que tem pessoas que são mais vulneráveis, como idosos e crianças. Então, Sim. essa doença de Crohn é mais fácil de acontecer, foi o que eu entendi. Como? A doença de Crohn, o quê? Doença de Crohn, a pergunta é sobre doença de Crohn, sobre Sim. fragilidade de adultos e crianças e como que pode acontecer a doença de Crohn. Tem um bando de gente colocando É. doença de Crohn. Doença de Crohn a gente teria que aprofundar um pouco mais, mas é uma das formas graves de doenças intestinais e que acomete crianças, idosos, algumas outras pessoas. Mas aí seria um assunto um pouquinho mais à parte. Mas a gente pensa que boa parte de doença de Crohn pode ser ocasionada por conta disso, desse desequilíbrio, dessa disbiose, dessa falta de saúde intestinal. Então, se você não está com o intestino colonizado por bactérias boas, você não se alimenta daquilo que é interessante, você tem uma tendência maior a desenvolver ou a complicar doenças assim. Mas aí a gente já entraria um pouco mais para a parte da patologia, já é uma coisa mais profunda. Mas se quiser, eu respondo depois no privado, tá bom? Tá bom. Não, só porque eu vi aqui, como a gente respondeu aquela, eu falei, não, É deixa uma eu ver doença essa daqui inflamatória pra... intestinal. É. Eu acho que, assim, Certo. para mim ficou muito claro a importância do intestino, por isso que eu perguntei se você queria dar continuidade ao processo, se, né? Porque eu tenho certeza que você tem um material super vasto aí junto com você aí, junto com o Sim. seu conhecimento que você tem. Então, eu Se estou quiserem, super feliz com as informações, eu acho que são super pertinentes. Agora, eu queria que você pudesse, vamos usar o tempo que a gente tem, passa todas as informações que você puder para a gente, que está muito bom. sim. Ah, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, né? Vamos lá, vamos lembrar. Ó, é, vamos pensar, né, no que seria interessante. Ah, é quem? O Rafael. Ah, tá. É o Dr. Wellington me dando tchau. Beijo. Gente, lembrando que a última live do mês de outubro é com o Dr. Wellington, tá? E foi super legal a da semana passada. E a próxima vai ser ainda bem legal também, que ele vai falar sobre terapia hormonal, vitamina D, tão importante nesse período, com relação à imunidade, doenças inflamatórias, metabólicas, o uso, a suplementação de vitamina D também é indicada nesses casos. Então não percam. É bem legal também, para fechar o nosso mês aí da nutrição. Fiz uma propaganda, hein? Propaganda é Agora sempre volta bom, aí, né? né? Vai falar sobre É, mitos e verdades da andropausa e menopausa. Eu achei bem bacana. isso. Só nome bonito, né? Um assunto bem amplo também, bem legal. Então, ó, só para concluir, né? Vamos pensar que essa saúde intestinal está totalmente ligada à terapia nutricional, à importância do profissional nutricionista, no caso, para tratar doenças associadas a esse mau funcionamento intestinal, da importância da gente ter hábitos mais regulares. Ó, eu tô vendo aqui, quando os movimentos intestinais não são satisfatórios para uma boa evacuação, o que fazer? Ó, é difícil, né? Quando a gente pensa em movimento intestinal, a gente lembra do peristaltismo, né? É esse nome dado para esses movimentos. Quando a gente tem movimentos um pouco fora do normal, pode ser que você está com uma produção de gases mais excessiva, você pode estar com uma alimentação mais inadequada que está fermentando mais essas bactérias e aumentando a produção de gases, ou você não está tendo uma boa mobilidade. Às vezes está descompensada as bactérias, as fibras, a hidratação. Então, o que é interessante para a gente manter esse movimento? Fibra que dê mobilidade. Então, lembra disso, da importância de consumir fibra, né? Então, uma alimentação rica em cereais integrais, em fibras, em legumes, em vegetais, em frutas, uma boa hidratação. Feijão, leguminosa, que também são bastante ricas em fibras insolúveis. Então, uma alimentação mais variada e mais natural, ela consequentemente, ela vai ser mais rica em fibra. Aí a gente lembra de associar uma boa hidratação.
2 litros de água é o mínimo indicado, que geralmente a gente precisa de muito mais que isso. A atividade física também ajuda muito nisso. Inclusive, me remete a essa questão dos movimentos intestinais. Porque você melhora a sua circulação, você melhora batimento, consequentemente, você melhora funcionamento muscular. Então, eu já penso nesse funcionamento do intestino, nessa contração. Então, tudo está interligado. Né? Então, alimentação, dormir bem, uma boa saúde mental, um controle da ansiedade, do estresse. Alimentar o seu intestino com aquilo que ele precisa realmente de fato, consumir menos essas coisas que são tão tóxicas, tão inflamatórias. Lembrando que até frutas, legumes, vegetais, se são muito contaminadas por agrotóxicos, eles também são irritantes, também são fatores ruins para a nossa saúde intestinal. Então, se possível, alimentos mais orgânicos, quanto mais natural, quanto menos química ele tiver, melhor. Diminuir drasticamente, evitar, cortar da sua vida refrigerantes, bebidas ácidas. Uso de bebidas gaseificadas, há controvérsias, né? Se isso dilata a parede do estômago, se isso atrapalha o movimento intestinal. Mas, assim, ter cuidado, ter equilíbrio. Tentar buscar isso, o equilíbrio. E quanto mais natural for a alimentação, melhor. Menos doença inflamatória, melhor é a sua imunidade, melhor é o seu rendimento, melhor é a sua energia, melhor é a sua saúde como um todo. E lembra, gente, sempre, excesso de açúcar, de farinha branca, de refinado, piora muito isso. Diminui essa permeabilidade, essa proteção. Então, se você absorve mais açúcar, você tem uma tendência maior a ter doenças mais inflamatórias também. Então, é bom sempre a gente lembrar disso. Deu? Perfeito, perfeito, perfeito. Concluiu de forma assim maravilhosa. Ó, só mais uma que eu tô vendo uma dúvida. E o tofu pro Não, pode intestino? mandar bala. Tofu é um queijinho derivado da soja. A soja merece um alerta. Porque a soja consumida no Brasil geralmente é transgênica. Só que a soja, geralmente fermentada, ela funciona como um probiótico. Porque vai ter fermentação de bactérias boas ali. Então, se você for consumir alguma soja, ou derivado da soja, miso, essas coisas que geralmente no Japão tem, mas a qualidade da soja é diferente. Mas lembrando que sim, se ela for de boa qualidade, não transgênica, a gente vai ter melhora do funcionamento intestinal por conta dessa fermentação de bactérias. Então, a soja é indicada nesse sentido. Então, cuidado vegetarianos que consomem muita soja, que a soja daqui geralmente é transgênica. Aí o que adianta, né? A gente tá colocando outra coisa super inflamatória dentro da gente. Então, ter cuidado. É difícil, né, gente? Aí você vai comer uma fruta, um morango é cheio de agrotóxico. Aí, nossa, eu tô me alimentando só moranguinhos, mas cheio de agrotóxico. Então, ter cuidado. Se possível, orgânico, melhor. Eu queria que a gente tivesse mais acesso a produtos orgânicos. Mas o agronegócio, a indústria, né, a grande escala, precisa disso. Então, a gente vai tentando adaptar. Ó, teve uma pessoa que colocou, ó, eu sou vegetariano, tofu orgânico. Aí depende da qualidade da soja, entendeu? Porque é um queijinho feito a partir da soja. Então a gente teria que investigar de onde vem essa soja, qual a procedência dela. Pri, se você puder fazer um comentáriozinho, teve uma pessoa que perguntou aqui em cima, eu achei muito legal a pergunta. Você falou um pouco de leve, mas aqui, se puder comentar um pouco sobre alimentação para depressão, se tem alguma forma que pode ajudar? Uma pergunta aqui de uma. Sim. Eu achei Ó, bem legal, assim. alimentos que ajudem a melhorar a liberação de hormônios bons, né? Então a gente pode pensar no triptofano, que é precursor da serotonina. A serotonina é aquele hormônio responsável pela sensação de humor, de bem-estar, de prazer. Por exemplo, a banana, o damasco, eles são ricos nessa substância. Então é como se você. Muitas pessoas que têm vontade de doce ou se sentem deprimidas e ficam felizes quando consomem um doce logo em seguida. Então a gente tenta colocar um pouco mais desses alimentos por conta desse triptofano. Então seriam formas de tentar melhorar a sensação de bem-estar. Vamos pensar na melhora dessa saúde intestinal também, para que ele seja menos inflamado, que ele absorva coisas que sejam mais interessantes. Então, colonizar com bactérias boas, que é o tratamento com probióticos, ou simbióticos. Simbióticos tem muito produto no mercado que é uma mistura, é uma composição.
de fibras, geralmente é o fósforo, frutooligosacarídeo, aquele amido resistente, né? Então, por ser resistente, a gente diminui a absorção dele e de açúcares, então isso melhora também aquela questão da permeabilidade, e associado a probiótico. Então, simbiótico é a mistura desses dois, de bacterinhas boas e de fibras. Então, a gente consegue ter essa combinação. Então, a gente tratando esse intestino bem, a gente também, consequentemente, melhora essa questão cognitiva, emocional, então também ajudaria no processo de depressão. E aí eu sugiro outras mudanças de hábito, né? Prática de atividade física com regularidade, para que a gente tenha liberação de adrenalina, noradrenalina, que a gente se sinta com um pouco mais de energia, né? Libere bons hormônios e, consequentemente, a gente também melhora. E melhorar a qualidade do sono, não trocar o dia pela noite, né? Dormir numa hora boa, de 6 a 8 horas, ter uma boa hidratação. Então, é esse conjunto, né, gente? É o combo mesmo. É hábito, é alimentação, é exercício, é hidratação e agora o intestino, não esquecer. Agora todo mundo vai cuidar do intestino, não vai pensar que é só Isso. deixar mais preso, mais solto para funcionamento, né? Porque tem muita gente que ainda Outro pensando dessa fator, forma. né? Muitas pessoas acham que assim, eu evacuo umas 3 vezes por dia, meu intestino é muito solto. Aí outros falam assim, eu sou muito presa, constipada, eu só faço cocô a cada 3 dias, ou a cada 2 dias, ou dias alternados. Aí eu pergunto, mas é muito ressecada? Como é que é a qualidade dessas fezes, né? É muito ressecada, é separadinha, é mais longa? Porque avaliar a característica das fezes é muito importante também. Aí é um papel do nutricionista, tá? Eu lembro que meu professor falava isso, o nutricionista bom analisa como é que é o formato do cocô do paciente, porque isso diz muito sobre a característica dele, da alimentação, de como é a formação desse bolo fecal, da coloração dessas fezes, da espessura. Se é muito ressecado, geralmente, né, são bolinhas ali separadinhas. Então é importante a gente avaliar. E outra, funcionar todo dia não é sinônimo de que ele é perfeito, e funcionar em dias alternados também não é sinônimo de que ele é constipado, de que ele é preso. Então, cada um tem um funcionamento, tem uma resposta diferente. O importante é a gente procurar um profissional capacitado para ele poder esclarecer, analisar, avaliar e classificar como é o funcionamento desse funcionamento intestinal. Então, daí a importância, tá? Só para a gente não confundir, não achar que funciona bem de mais ou de menos. Tudo isso é muito pessoal, é muito íntimo, é muito individual. Mas quem tiver interesse, Excelente, quiser ajuda, tô aí. excelente, excelente. Ai, tô tão feliz com os comentários, dá vontade de mandar beijo. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Hoje eu tô tão relaxada, tá sendo um assunto tão legal, gostei muito, de verdade. Priscila, fala onde as pessoas te encontram. A gente já falou da Nutrimed, já falou sim, Ótimo, mas assim, fala ótimo. como que elas podem te Ó, eu encontrar para ter mais informação, para ter mais isso. conhecimento. Eu atendo na clínica Nutrimed, no momento, né? Todos os dias da semana. Já trabalho lá há 8 anos. Tem acompanhamento com o médico nutrólogo, para quem quer um acompanhamento mais clínico, associado com o médico, mas também tem um acompanhamento só com o nutricionista, e temos outros nutricionistas, temos outras especialidades como dermatologia e urologia, envelhecimento saudável, terapia hormonal, que é o Dr. Wellington, o Dr. Eduardo. É, Nossa especialidade é obesidade e emagrecimento, mas a gente abrange todas as áreas da vida, né? De adolescente até a fase idosa, gestante, mulheres, menopausa, climatério, obesidade, emagrecimento, síndrome metabólica, doença intestinal, alergia alimentar, pré e pós-paciente bariátrico. Então, quem tiver interesse, eu atendo na Nutrimed, que fica localizada na L2 Sul. O telefone para contato é 3346-6000, mas geralmente tem a página ali da Nutrimed BSB, vocês podem seguir. E querendo, a gente aceita alguns convênios, tenho bastante tempo de experiência, minha especialidade é planejamento alimentar, então montagem de cardápio, o que seria mais adequado para o objetivo e a necessidade de cada um. Eu me comprometo a fazer uma coisa bem legal, bem individualizada, bem personalizada. Então, quem tiver interesse, procura. Bem bacana. Tem gente que falou que ficou muito feliz, que você é sucesso total, você está maravilhosa na live, você Essa está é minha mandando. mentora.
É a Ana Paula, que me ensinou tanto, que quando eu não sabia nada, eu era estagiária dela. Eu sei que é a página dela. Eu fico muito feliz que ela esteja vendo. Um beijo. Tá vendo? E um ótimo feedback. Se você fez estágio lá e ela tá aí, tá adorando, mostra que, ó. Aprendi muito com ela como atender, iniciar atendimento em consultório, lá no início da minha formação mesmo. Foi bem legal. Por isso que ela tá orgulhosa. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu gostei demais, demais, demais. Eu acho que são conhecimentos que a Priscila está passando para a gente, que são muito fundamentais para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Tem muitas pessoas, como eu Verdade. falei, que só acham que o intestino é isso, né? Se vai ao banheiro todos os dias, se não vai, que a qualidade intestinal é isso. Então, eu acho que é muito esclarecedor. Eu fico muito, muito feliz, Priscila. Mais uma vez, eu falo para você que eu fico muito Também. feliz de vocês terem aceitado esse desafio, a gente falar todo o Eu que trajetório agradeço a aqui um pouco de oportunidade. vocês. E obrigado por você dividir todo esse seu conhecimento, dedicar esse tempo para a gente. Assim, muito grato mesmo. Eu também agradeço. É uma parceria que vai longe, né, Rafael? Começou ali no consultório e vai mais Com pra frente. certeza. E Tem ó, tem muito a muito mais render que aí, isso, né? gente. Aqui é pouco tempo, né? Tem tanta coisa pra gente abordar. O Rafael trabalha com tanta coisa legal voltada para a prática de atividade física, mudança de hábito, respiração, fisioterapia. É um profissional assim, ó, de mão cheia. Tenho aprendido muito com ele. E essa parceria as pessoas só tendem a ganhar, porque a gente concilia, né? A atividade física, a mudança de hábito, a melhora da qualidade de vida com uma alimentação, com uma terapia boa, com acompanhamento clínico. Então aqui é só um pedacinho, né? Quer aprofundar, quer fazer um acompanhamento, quer ter mudança de vida, quer ver resultado, procura um profissional qualificado. Se não for com a gente, que seja um outro. E a gente está para ajudar e não tem erro. O sucesso assim é garantido. Melhoria da qualidade da saúde, de vida, é garantido, realmente. Se a gente não conseguir tratar, curar determinada coisa, a gente melhora algumas coisas. Então eu indico que procure sim, vai ajudar muito. Muito bom. Gente, É? obrigado pelo maior investimento que vocês estão fazendo, que é esse investimento de tempo. A gente sabe que no dia de hoje, Isso. tempo é um dos maiores recursos que a gente tem. Vocês terem passado esse tempo, esse momento com a gente. Eu espero realmente que tenha sido muito proveitoso para vocês, como foi para mim. E Aprendi para mim? muito. Toda vez que eu tenho live com a Priscila aqui, eu fico. No outro dia eu já quero colocar coisa em prática. Até o jejum intermitente eu já estou querendo fazer. Bom demais. Gente, brigadão, brigadão. Priscila, mais uma vez, obrigado demais, Um demais. beijo, Um gente. grande Obrigadão mesmo. prazer. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até Beijo. Até a mais. próxima.